Qual a relação de um engenheiro, tapeceiro, Opala e Egito? Imagina um engenheiro vir de Opala do Egito. Não, não é bem assim, mas é mais ou menos isso. E quem vai contar essa história toda é o Gelson Balbueno, da Balbueno Tapetes. Bem-vindo, Gelson. Sabe que eu sou tua fã há muitos anos. Bem-vindo ao Totalks do Shopping Total. A recíproca é verdadeira, né? Tu sabe, né? Tu sabe disso. E, bom, eu sempre estive esperando essa oportunidade de estar no Shopping Total e também aqui no podcast do Shopping. Para mim é um super prazer e um orgulho, né? Ter sido convidado para poder falar um pouquinho sobre tapetes. Maravilha, para nós que é um baita orgulho, um baita prazer, e eu quero que tu comece contando aquela tua história que eu sempre achei que fosse um Chevette. Eu não sei por que na minha fantasia era Chevette e não um Opala, mas tu começou, claro que tu não veio do Egito, obviamente, de Opala. Essa história é muito interessante porque mostra bem para aqueles que pensam em algum momento em empreender e fazer o seu negócio, né? Essa história exemplifica bem como que às vezes as coisas acontecem, e acontecem às vezes, a maioria das vezes, sem planejamento, né? Porque aconteceram. O que faz um engenheiro que está em São Paulo largar o seu trabalho, né? Deixar de trabalhar em São Paulo, ficar morando em São Paulo, porque a empresa que tu trabalhavas, que ele tinha fechado, tinha terminado o que iria fazer em São Paulo, e ele decidiu, não quero mais voltar para Porto Alegre ser engenheiro, vou ficar aqui em São Paulo e ficar desempregado. Tu te olhou no espelho e pensou isso? Não, eu decidi isso. Tu decidiu assim? Quando chegar, nós vamos fechar e vamos voltar para Porto Alegre. Eu disse, não, eu não vou voltar para Porto Alegre, eu vou ficar em São Paulo. E fiquei um tempo, e aí as amizades que eu fiz lá me proporcionaram a oportunidade de eu trabalhar com tapete, né? E que faz a minha vida há 31 anos, né? Um amigo que a irmã dele era uma atacadista de tapetes em São Paulo, esse meu amigo disse, ele sempre me falava, né? Pô, em Porto Alegre não tem ninguém trabalhando com os tapetes da minha irmã, pô, eles estão vendendo super bem, a coisa está acontecendo, estão fazendo feiras, estão vendendo um monte. E aí, numa dessas conversas, eu já decidido a ficar em São Paulo, procurando algum outro business, né, alguma coisa para fazer, eu fui lá ver e olhei aquilo pouco, mas achei... E é muito engraçado isso, né? Porque eu nunca tinha comprado um tapete, eu nunca tinha pensado em tapete, e também eu tenho outra coisa estranha. Aí, aliás, as coisas vão levando, uma coisa puxa a outra. Esse meu amigo era um artista plástico, né? Que pela primeira vez me despertou uma obra de arte também. O primeiro quadro que eu comprei, uma serigrafia, não, uma serigrafia emoldurada, né? A primeira obra de arte que eu comprei foi dele. Foi a primeira vez que me despertou a arte, assim, eu engenheiro, imagina, engenheiro, sim, né? A formação no colégio militar, engenheiro, imagina. Eu olhei aquela exposição no shopping e disse, cara, que coisa linda isso, e me motivou a comprar. E esse amigo depois me levou a mostrar os tapetes da irmã e eu olhar aquilo e achar bonito, pô, barato. Acho que isso pode gerar, acho que isso pode acontecer. E aí surgiu a oportunidade, pela amizade, eu não tinha valor para investir num negócio, né? E eles me consignaram, me ofereceram, eu te faço uma seleção aqui do que mais vende e se tu quiser, tu leva para Porto Alegre e vai tentar a vida lá. E foi o que aconteceu. E aí entra o Opala, né? E o Opala tem uma história interessante, né? Também, porque quando cheguei morando em São Paulo, tinha algumas coisas que tinham que ser... E eu tinha uma namorada, que dizia... Paulista? Não. Que dizia assim, em algum momento disse assim, não, em São Paulo tu tem que ter um terno azul marinho, né? Uma caneta Montblanc e um Opala. Eu disse, pô, o Opala eu vou conseguir. Então fui atrás do terno, da caneta Montblanc e do Opala, né? Para aqueles simbolismos idiotas, vamos dizer assim, né? Mas de que existem, né? Que às vezes, né? Às vezes ajudam, né? Então... E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei uma parte desse lote que me consignaram, botei dentro do carro e vim para Porto Alegre. Era dezembro de 1993, isso. E tu já tinha te dado conta que tu tem um sobrenome pronto para isso? Boa, isso é muito legal, sabe? Ou teu sobrenome passou a ser Balbueno depois? Não. E aí tem coisas interessantes também no que tu colocasse. Primeiro, porque quando eu pensei
na primeira... Como é que eu vou botar o nome da empresa, né? Como que vai ser? Aí eu pensei, pô, vou botar o meu nome. Eu disse, não, vou fazer um negócio... Faço esse negócio em São Paulo ou em Porto Alegre? Não, vou fazer em Porto Alegre. Então, decidido, vim, né? E vou botar o meu nome. Porque o meu nome... Balbueno era o meu nome de guerra no colégio militar. Então, eu já tinha uma relação com o nome Balbueno, de me chamarem de Balbueno, né? E também porque eu pensava, por ser muito correto nas minhas atitudes, eu disse, pô, quem põe o seu nome na vitrine não vai querer sujar. Né? Então, tem uma leitura de que quem põe seu sobrenome é porque o cara garante, é garantidor daquilo que está... Isso para quem tem caráter, né? Porque tem muito sobrenome por aí. Bom, vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá. Então, e agora... Ver como são as coisas, né? Agora em São Paulo, eu estive nos eventos, agora em São Paulo, numas feiras, né, que acontecem agora, e lá eu encontrei um cara que é historiador e um cara muito inteligente, e que eu estava conversando com ele, dele tentar buscar, né, dentro do nome Balbueno, alguma vinculação com Mouros, com Península Ibérica, com, sabe, alguma coisa que a gente pudesse trazer uma palestra para eu fazer na loja. Né? E ele disse que ia estudar isso, ia me apresentar um projeto para a gente, de alguma forma, buscar um link da onde que isso surgiu. Sim. Porque é muito louco, sabe, Silvia? Às vezes tu faz uma avaliação da tua vida, né? E tem coisas assim que são muito loucas, assim, que tipo assim, o que faz em algum momento o diretor da empresa onde eu trabalhava, né, da construtora onde eu trabalhava como engenheiro aqui em Porto Alegre, eu com 28 anos, em 1988, me chamar e dizer, Gelson, tu vai ter que ir para São Paulo resolver um pepino. Contratamos um engenheiro lá, o cara, o diretor, o nosso cliente, o diretor lá da empresa não se afinou, não tá legal, e tu vai ter que ir lá, tu é o nosso cara de confiança, tu vai ter que ir lá para resolver esse problema. E eu fui lá resolver um problema e fiquei 5 anos lá em São Paulo, né? Então, o que faz chegar? Não, vou, tipo assim, como se fosse ir aqui, como se fosse ali no Bonfim, ou sair num bairro aqui de Porto Alegre, e fui, né? E depois, lá mesmo, teve um processo na construtora que se juntou com uma produtora de computação gráfica, né? Tu sabe quem é da história, sabe os participantes, né? E aí, em seguida, dizendo, pô, Gelson, tu já que tá aqui em São Paulo, vende a computação gráfica para nós, pô, tem um cara que pode falar nome, não tem problema, se quiser falar. É a TGD Arquitetura, com quem eu tenho muito orgulho de falar, porque são amigos, são... Sim, o Renato, Renato, a TGD Filmes, o Betinho, né? O Betinho, aliás, que é uma figura... tá casado com a minha irmã, né? Agora com a Marte, o mundo dá uma volta, né? Então, tu vê como são as coisas, né? E o Renato, a gente conhecia ele, eu era pequena, ele já era grande. Então, tive uma história muito legal com eles, né? São amigos, queridos. Sim, né? Então, aí eu me envolvi no mercado publicitário, sabe? Como é que eu... Engenheiro vendendo mídia, né? Vendendo filme, produção, não mídia, mas vendendo produção para mídia, né? E que eu achei muito legal, E como engenheiro, tu calculava todos os erros e acertos? Não, tu ia numa coisa de... eu ia numa coisa de... assim. eu ia numa coisa de, não, eu tenho condições, vamos lá, eu vou me informar, bom, que nem no tapete, né? No tapete, tu cai um tapete na tua frente, eu digo, vou ter que procurar conhecimento disso. E aí que eu fui buscar feiras internacionais, procurei ir nos locais onde produzem, tanto na fábrica quanto nos artesanais. Eu abri um negócio em 94, outubro de 94, vim para Porto Alegre em 93. E só não vamos pular essa história ali, porque as feirinhas ali, as feiras, pô, eu ralei, né? Não, as pessoas acham, né? Por isso que eu digo que é interessante essas histórias de põe o tapete no carro, vem, aí, pô, faz a feirinha do Colégio Protásio Alves no Natal. Eu cheguei véspera de Natal e essa amiga lá de São Paulo também tinha enfeites de Natal. Então eu fiz um evento numa feira do Colégio Protásio Alves de Natal, em dezembro de 93, onde eu botava árvores de Natal enfeitadas e tapetes no chão ou pendurados. Feito. Imagina, minha primeira ação foi essa. Minha segunda, um evento no salão de festas do prédio da minha mãe. E vendia bem? Vendi. Não, já percebia que a coisa ia andar. E o terceiro empreendimento, terceira ação
foi a Feira da Silva Só, que era famosa, Era né? fama, assim, Feira muitos da Silva lojistas, Só, lá né, nos anos... muitos lojistas no início, né? Tem gente que nem sabe, nem conhecia a Feira da Silva Não, Só. a Feira da Silva Ao lado Só do era McDonald's. um case, né? Era um É um case, né? case. Então, e para mim foi um case também, porque eu iniciei com 8 metros quadrados na Feira da Silva Só. 4 por 2. 4 de comprimento por 2 de profundidade na porta da Feira da Silva Só. Por isso, assim, ó, né? Só dando esse gancho, né? Quando se fala hoje, na experiência do cliente, a humanização do cliente, o estar perto do cliente. Cara, quanto tempo tu já faz isso? Já fazia isso. Claro que as formas vão mudando, obviamente, e as coisas vão se agregando e vão tendo mais conhecimento. Mas o marketing, a relação olho a olho com o cliente experimentar, tá dentro do teu produto num espaço de 8 metros quadrados, tu levava produto para, eu sei, para casa das pessoas para experimentar, Sim, se não sim. gostar, devolve. Sim, Então, sim. E lá naquele momento era eu, né? Eu botava no carro, levava, tinha uma pessoa para me ajudar e fiz muito isso, né? Fiz muito e é muito legal isso, né? muito legal. É muito legal, sabe? Essa coisa do produto que encanta a pessoa e que enfeita e deixa o lar da pessoa bonito, né? E a pessoa se sente confortável, agradável no seu local onde mora, né? Isso é muito legal de trabalhar, sabe? Foi muito fácil para mim, né? Sair da obra, né? De dentro de uma obra, né? Eu estava fazendo uma reflexão agora, semana passada, 37 graus em Porto Alegre, né? Eu saí do ar-condicionado... Refletindo 37 graus em Porto Alegre. Saí do ar-condicionado, olhei para a obra ali e vi o cara lá, né? Né? Fazendo seu trabalho, né? Sim. Árduo trabalho com 37 graus e ele lá na laje, né? O carpinteiro preparando a forma para concretagem. Eu digo, cara, olha só, né? Eu adorava, meu sonho era ser engenheiro. Não, eu estava fazendo o que eu gostava. E gostava, né? Mas e aí entra aquelas coisas que eu estava falando lá no início, né? Como que tu diz assim, larguei. Que sabe? estalo é De um esse, desprendimento, né? Assim, que às vezes, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas o que aconteceu comigo, alguns desprendimentos, assim, instantâneos, sem muita reflexão, e a partir do momento que tu toma essa decisão e sem reflexão, tu ir fundo, entende? Tu vai fundo. É que às vezes tem coisas que já estão lá dentro de... Por exemplo, teve alguém na tua família que já trabalhou com isso? Não. Não. Meu pai e minha mãe eram funcionários públicos do INSS, então... Não... Tu era fã do Aladim, a lâmpada maravilhosa que ia sobrevoando. Também não, mas tem uma... tapete. Cada assunto que tu toca me chama um negócio. Mas tu sabe de uma coisa? Eu sempre adorei desfilar na escola de samba. Eu desfilei várias vezes no Rio de Janeiro, né? Quando solteiro, depois casado, depois a gente... É um programa que eu já fiz algumas vezes. E tu sabe que a última vez eu não sabia, né? A escola que a gente desfilou, não sei se tu lembra, que saía de uma tenda, eles conseguiram fazer um tipo de drone que saía uma pessoa em cima saía da tenda e voava e voltava para dentro da tenda, lá abria. Não era eu, mas era a escola que eu estava desfilando e que foi campeã daquele ano. Viu? Não, mas eu fico arrepiado até. Eu não imagino, eu não sabia que isso ia acontecer. Quando eu estava lá desfilando, eu não sabia. Eu fui ver no noticiário no outro dia, porque um arquiteto, né, que estava vendo o desfile, filmou aquilo e me mandou, depois do desfile, que eu fiquei, sabe, cara, eu fico arrepiado com isso. Como é que eu fui desfilar num desfile que o motivo do Abre Alas era um tapete voador. Tá vendo? É muito louco isso. Tu tem tudo muito introjetado, né, Gelson? Que legal. E como é que tu te enxerga hoje, assim, nessa transformação toda, né? Saindo de lá, tu acha que tu vai ter mais um estalo de mudar? Não, né? Não, calma. Pô, acho calma, que porque chega, tá bom, né? tá, olha, tá legal, acho que esse teu produto é muito bom. Chega de tu acha que essa tua experiência toda, assim, até de ir na casa das pessoas, o jeito como tu começou mesmo, né? Do olho no olho com o cliente, ir na casa, ver isso que tu falou, a satisfação das pessoas de tu levar um produto legal. Isso é o que te dá o norte para a curadoria, porque é fundamental, né? Tu pensar nisso, a tendência... a gente tem muitas influências, vamos dizer assim, dentro de como fazer a curadoria, né? Lógico que a principal delas é o cliente final,
né? E um dos clientes também, outro cliente, sem ser o cliente final, é o arquiteto. Tu tem 2 é o clientes, profissional. até pensei É o nisso, né? profissional, o arquiteto, É. né? Aquele que desenvolve o projeto, né? E que orienta, né? Os clientes finais a que tipo de produto colocar. Então, então eu sempre procuro, né? Primeiro estar no ponto de venda, isso é fundamental, né? Sabes que eu não tenho sala, né? Eu não tenho sala, eu não tenho mesa. É o Opala, Eu tua não sala. Eu não tenho sala, eu não tenho mesa, eu fico circulando nas lojas o E é dia, bom, o né? dia, né? E gosto de atender, né? Ainda atendo, né? Ainda vou em demonstrações, ainda visito, né? Porque isso, para mim, é aonde eu busco, né, o comentário, a visão daquele ambiente, eu achar bonito ou não achar bonito, sabe? São essas situações do dia a dia que me criam uma base para eu poder fazer uma avaliação do que trazer. Lógico, tem também as tendências internacionais, tem uma série de outras tendências nacionais e internacionais, tem uma série de outros fatores que também fazem com que eu, na hora da decisão, na hora de escolher, porque Silvia, tem muito produto. O que tem de produto no mundo para a gente trazer uma coisa assim absurda, né? Muita coisa legal. Uma pena, né? Eu aqui vou confessar né, uma pequena frustração, né? Que hoje a gente não trabalhe tanto mais com os tapetes iranianos, os tapetes persas, né? Porque a gente ainda tem no mercado, a gente ainda tem na nossa loja de artesanais, né? A gente também, até acho que a gente tem que dividir, né? A gente tem a Balbueno, né? Quantos balbuenos tem? São quatro balbuenos. E tu tem a Artesã Tapetes. Que artesã tapetes é uma artesã. Ah, é uma artesã. A artesã trabalha com tapete artesanal, né? O nome veio daí, né? Obviamente. Exatamente. E a Balbueno trabalha com produto industrial. Uma definição básica e a principal, né? E voltando para a história de tapete, porque é lindo, né? É uma arte, é cultura, é um encanto. Gente, é maravilhoso. E fora o tempo que dura, né? É uma obra de arte. É uma obra de arte. É uma obra de arte, né? E nós, nos anos 90, vendemos os tapetes mais finos que existiam no mercado. Gente, entende? é maravilhoso. Mais finos que existiam no mercado. E ao longo dos anos, né? O que mudou? O câmbio. Então é muito simples, né? Imagina o câmbio em 99 ou nos anos 90, 1 para 1, né? Aliás, o real valendo mais em algum momento, né? 0,9, 0,89, 0,90 que chegou a valer, era mais valorizado que o dólar. Então, e hoje nós estamos chegando aí 5, já chegamos em 6, mas 5. Então, essa é a conta. O preço de origem dele, o valor dele... É praticamente o mesmo. Mudou muito pouco ao longo desses... O que mudou de fato, né? Lógico, tem situações locais de produção lá no Irã, em algum momento, que aumenta um pouco o valor, diminui. Então, mas não é o fundamental. O fundamental para... Hoje a gente tem muito menos opção de tapetes muito finos mesmo, né? No nosso mercado é o câmbio, né? Não que os tapetes persas não tão finos, os comerciais, que nem a gente chama. Hoje a gente vende mais os comerciais. O nome já fala, né? Não seja maravilhoso também. Pô, tem uns que às vezes, eu me lembro que as pessoas chegavam a botar na parede, né? Virava quadro, então... E aquilo que a gente estava falando, né? Entrava até no inventário. Não, o tapete é para sempre. Bem cuidado, o tapete persa é para sempre, né? Infelizmente, hoje é mais difícil. O imposto também é muito alto. O imposto sempre foi... O imposto sempre foi... Nós tivemos, em determinado momento, imposto zero para os tapetes, né? Eu não lembro exatamente em que ano que mudou, mas nos anos 90 a gente tinha o imposto zero, tinha mais essa. Tinha o imposto de importação, que é 35%, a alíquota de tapetes é 35%. O imposto de importação. Depois entra em cascata todos os outros impostos que te geram... Uma conta redonda, tu multiplica por 2, entende? Então, se tu paga lá, né, X dólares, tu vai pagar 2 vezes aqui o valor, dobra o valor em função dos faz o câmbio e dobra o valor em função do... Quase impossível de vender. Um tapete muito caro. Um tapete muito caro.
Né? Não que São Paulo e aqui em Porto Alegre mesmo, hoje Sim, tem. a gente teve recentemente um cliente específico que queria um tapete X, que ele já conhecia, o arquiteto de São Paulo sugeriu e a gente importou para ele, entende? Sim. Mas para as lojas, não estou falando... Tu tem estoque, por exemplo, não compensa, é isso. Tu tem estoque para atender esse cliente específico que quer um tapete muito fino, persa, é muito difícil, é muito dinheiro, é muita grana, é muito complicado. E não vou dizer, não é o mercado de Porto Alegre, viu? São Paulo também, todo o mercado foi para a Índia, entende? Então nós saímos do Irã e fomos para a Índia, onde antes era muito Irã e pouca Índia, hoje é muita Índia e pouco Irã. Então a gente vai para a Índia fazer uma curadoria de produtos que agreguem valor, né? E que Mas tem também são artesanais. também são artesanais. Só que é aquilo que tu fala, é um artesanal mais comercial por conta de... um artesanal contemporâneo, né? Porque a Índia reproduz os iranianos também, mas também é caro a reprodução de iraniano na Índia. Então tu procura na Índia tapetes contemporâneos. O mercado foi para tapetes contemporâneos, o grande mercado de tapete feito à mão. E o industrial não. Tu pode encontrar no tapete industrial um desenho persa, né? Aí voltamos para Balbueno, né? Saímos da artesã e vamos para Balbueno, né? Tu pode encontrar na Balbueno um tapete de desenho persa, de motivo persa, feito industrialmente, com uma qualidade muito boa, e que se tu olhar no chão, tu vai ficar na dúvida se é feito à mão ou feito à máquina. Porque isso também, né? Tem muito disso, né? Se tu põe um persa no chão e um feito à mão, e um industrial feito à máquina, muito pontuado industrial, né, com uma pontuação bem densa do lado, o leigo vai achar que é o mesmo tapete. Porque entendeu? o que dá a diferença o que dá a diferença é a matéria-prima. Né? A matéria-prima. A matéria-prima e a pontuação também. A pontuação também. Pontuação também, né? Mas a matéria-prima é que faz a diferença do feito à mão. Né? A matéria-prima é um elemento natural, é um material natural, né? É lã, algodão, né? Seda, enfim. E o industrial é sintético, né? A grande maioria em polipropileno, né? Os que são importados. Gelson, entrando bem para Balbueno e voltando, né, para nossa história aqui, né, que a gente conseguiu fazer o nosso casamento finalmente, né? Pô, sim. E até foi de uma coisa muito de uma diversidade que a gente acabou tendo essa relação toda, né? Tu tinha a loja ali no DC. Original, onde tudo começou. É interessante falar que eu cheguei em 93, né, no Natal, aquilo que nós estávamos falando no início, aí em 94, aquelas Feira da Silva, em outubro de 94, eu abri uma loja no DC com 49 metros quadrados. 49 metros quadrados. O comecinho, porque depois cresceu bastante. Depois ela cresceu. Não, eu costumo dizer que depois foram vários puxadinhos. Fui puxando aqui, 49, puxando ali. 49, uma loja pequena, para tapete é pequena. Muito pequena. E logo em seguida foi um puxadinho, aí outro puxadinho, aí foi outro puxadinho, e depois outra loja na frente, e aí depois outra loja fora no Bourbon, né, que é onde a segunda loja Balbuena que a gente abriu, e aí as coisas foram andando. E aí teve o período de enchente, infelizmente. A enchente foi uma tragédia, né, absurda, né? Aliás, nós ultimamente passamos na primeira pandemia, Com né? licença, eu tenho uma coisinha que eu bato no pé, na sola de sapato, 1, 2, 3, eu não bato na mesa, tá? Então, 1, 2, 3 que chegue, né? Teve a pandemia, né? E depois, a última foi a enchente, que foi... A enchente foi... Quem vai esperar que aonde... Não. Eu tô há 31 anos lá no... Estava... ano passado, 24, né? Era 30 anos, fazendo 30 anos de DC. A única loja da inauguração do DC. Sabe o que é isso? É um orgulho, né? Claro. Não, e é uma coisa assim... bárbara, porque eu me identificava com o shopping, com aquela área, né? E ali Era legal, ali, né? Onde começou um polo de decoração, arquitetura, se transformou. Tu fez, Posso né? fazer um momento de sincericídio? Não sei se tu vai... Não sei se... Porque o DC começou a deixar de ser um shopping de boas pequenas marcas, né? Que era o que ele inaugurou assim, né? Ele foi trabalhado... Eu lembro que eu tive cursos antes de abrir a loja,
né? Ou encontros, vamos dizer, não vou dizer cursos, mas encontros, em que era para ser trabalhado pequenas facções, fábricas. Shopping de fábrica. Era para ser um shopping de fábricas, né? Distrito comercial era DC, né? DC, distrito comercial. E estavam preparados para receber ônibus que iam chegar do interior, que iam comprar ali, iam revender no interior. Mas como as lojas foram muito bem feitas, tu olhava, era um shopping convencional, né? E ali naquele momento de pouca inflação e tudo mais, fazia uma diferença grande tu pegar um jeans, né? Um jeans lá e um jeans do Iguatemi, por exemplo, né? Era uma grande diferença. E tu olhava e dizia, pô, isso aqui é legal, me serve, né? Então, e foi um case, né? Porque, pô, aquela área é muito legal, foi muito legal. E ali nós entramos como tipo patinho feio, uma loja de tapete no meio de um shopping convencional, né? E que até deu certo, né? E até as coisas foram andando e foram acontecendo. Que é essa foto? Agora que eu tô... Lá, buscaram foto. Desculpa te cortar, mas essa foto é sensacional. Essa aí eu em 1996 no Paquistão. Né? Que legal. Andando no tuk-tuk lá do Paquistão. E esse de esse era um fornecedor, era paquistanês lá, o filho do... aí também, aí já é na Índia, um evento, acho que foi... Ali, ó, tá ali, quanto que ano? Tá ali, 2006, ó. 2006 ou 2006? A tua origem é... eu sou paraguaio mesmo, balbano do Paraguai. Porque tu tem uma cara de indiano, tu te identifica mais com qual dali eu costumo brincar região. Que eu sou balbuano, não, sou eu tô dizendo, tu criou a tua marca para vender os tapete. Vai, não, só um pouquinho. Essa foto é legal, essa aí é num bazar no Irã, na cidade de Shiraz. Né? Olha só, que isso é bárbaro, né? Tu poder viver esse tipo de situação. Parece o Toninho, né? Antônio. Então, é muito legal, né? Um bazar da cidade de Shiraz, um bazar bem onde são os shoppings deles, né? Sim. Shopping vai no bazar, né? E é muito legal. O que tá escrito ali, tu sabe? Não sei, eu não... Qual é o nome do shopping? Então, eu tenho essa... Aí vem naquela coisa, né? De depois tu mudar a tua atividade. E, pô, eu viajo bastante, né? Isso é uma coisa muito legal. Olha só essa experiência aí. Qual foi a coisa mais inusitada nessas tuas viagens? Saindo um pouquinho da nossa história, depois a gente volta para os teus tapetes. A coisa mais inusitada é eu chegar no Irã num período de Ramadã. Ramadã eles fazem um jejum, né? É uma data bem sagrada. Fazem um jejum. Então, depois que amanhecem até o sol se pôr, eles jejuam, né? Fazem um jejum. Então, isso foi uma situação vivenciada lá, que a primeira coisa que me ocorreu agora é de tu ter que andar com umas barrinhas de cereal, assim, porque tu não ia parar para almoçar, tu não ia parar, até por respeito. Tu jejuou? Né? Sim, né? Levava umas bolachinhas, levava uma coisa, e depois de noite vira uma festa, entende? Eles são, eu não sei exatamente quantos dias são, mas não é um dia, dois, é quase um mês. Eu acho, é longo o período. É um longo período, e chega de noite vira uma festa. Eu já peguei Ramadã peguei Ramadã no Egito também, em algum momento, quando tinha... porque no Egito já não é tão só uma religião. No Egito já tem até católicos. 30 dias, ó. A produção, ao ponto, a gente tem ponto. Já foi 30 dias, 30 Ramadã. dias, valeu. E no Egito, sabe que no Egito me surpreendeu? Eu disse, pô, mas isso aqui parece uma igreja, não parece uma mesquita. Não, mas tem vários católicos no Cairo, né? Sim. Então essa foi o mais inusitado. E as coisas também que são interessantes é a alimentação, né? A comida iraniana é muito boa, sabe? O tempero, o arroz com açafrão, assim, eles lá jogam uma manteiga, já vem o prato de arroz com açafrão no meio, eles derretem uma manteiga assim no meio deles. Aquilo é muito bom, sabe? A alimentação do Irã eu acho legal. Na Índia eu sofro um pouco, né? Porque na Índia e no Paquistão, por causa do tempero, né? Muito temperado e muita pimenta, muita pimenta, e tu pede sem pimenta e não tem como. Porque os molhos já estão tudo pronto, então tu vai em restaurante, é muito complicado. Eles te dizem que vão fazer sem pimenta, mas o sem pimenta é com pimenta. Eles te olham e falam, não, só um pouquinho. Aqui não, né? Sem pimenta vai pro...
Mas olha, essa legal. foto aí é maravilhosa. Ah, Maravilhoso. E esse tapete? Vamos almoçar. Eu digo, tá, vamos num restaurante, né? Eles varreram, botaram um tapete no chão, varreram ali, botaram uma toalhinha de plástico e chegaram as marmitex ali com a comida deles. Isso é Olha dentro só, de um dentro lugar de deles, um do galpão, depósito deles. dentro de um galpão. E esse tapete é maravilhoso, né? Ah, isso é um quilinho maravilhoso, olha só. Não, assim, ó, eu já vi tanto tapete lindo, eu chego a ficar emocionado até, sabe? E tu Porque- chegou já a te perder assim, tipo, puta, eu vou levar isso, não, agora eu vou levar. Não, eu vou levar todos, ou não. É uma dificuldade, é uma viagem, porque tu tem muita coisa. É muito difícil de fazer, é muito complicado de fazer O a que te seleção. emociona? Porque tu te emocionou mesmo, né? Eu tô vendo teu olho aqui. Eu vou contar, ele tá emocionado de verdade. O que te emociona nisso? Pá. Pode chorar, não tem problema. Eu também vou chorar aqui pra te Não, acompanhar. eu sou um chorão de primeira, Não né? sabia isso teu, Gelson. Olha que legal. Não, eu sou um chorão e não tem problema de chorar, porque É bom. é muito em função de tudo que tu passou, entendeu? Não de sofrimento, entende? Sim. Muito pelo contrário, né? Mas muito em função de tu... Tá, vambora. Tu quer um lencinho? Eu vou começar a chorar junto contigo. Eu não tenho. Pega aqui a Não, manga. não. Vai. Não, de vivenciar coisas como essa, Sim. né? Tá lá num outro país, com costumes completamente diferentes e com pessoas muito humildes, né? Que Sim. estavam ali nos ajudando a separar os tapetes enfim, a Isso é vida. muito louco, A vida né? é emocionante. A vida é emocionante, né? E isso é muito louco mesmo também, né? Porque tu lida com pessoas que são super simples, humildes, e esse produto vão para lugares que são, né? Não sei Em se pode dizer palestras, antagonismo, não sei o em que dá pra palestras dizer que eu já isso. fiz, assim, teve um momento que eu fiz algumas palestras e em escolas. Eu lembro de um dia numa escola, um estudante, um da plateia um aluno perguntar, mas como é que tu lida com essa coisa, né, de um trabalho escravo lá produzindo e vocês Não é escravo. aproveitando. Eu disse, olha, eu fui em vários países, né, e sempre surge esse assunto, né, tanto que em alguns tapetes vem que não existe trabalho infantil. Tem mais a Sim, coisa do infantil, né? E sempre todos os lugares que eu fui, eu nunca tive a menor percepção de ter algum trabalho escravo e muito menos trabalho infantil. Muito pelo contrário. Se tu vê na Índia, por exemplo, né? Se tu vai na Índia, que nem eu fui agora, em outubro, né? E vou todo ano, né? Tu vê a Aí tu já quantidade... tá com outro figurino. Aí já é numa fábrica. Aí já é numa fábrica. Diferente. A diferença de Aí estar é o numa fábrica e industrial. estar no chão de fábrica. né? Exatamente. No chão do artesanal é aquilo, né? É, isso aí. E aqui a fábrica já é um showroom maravilhoso, ar-condicionado e tudo mais, né? Tá, desculpa, eu te cortei aí da Mas coisa de não ser o escravo, de não ser sim. o infantil. Tu vai na Índia hoje, né? Tu anda pelas ruas, a quantidade de gente que tem sem fazer nada, né? Sentado, eles têm um tipo de umas camas assim, não é uma cama, é um estrado que eles põem alto assim, que eles ficam sentados conversando assim na frente dos bares, e um povo, uma quantidade. Gente, aqueles que estão tecendo lá nos teares são os que estão tendo renda, estão dando uma condição melhor para sua família, estão dando, sabe? Aquele empresário está ajudando aquelas famílias a terem a melhor condição que elas possam ter na sua situação. E eles Então, têm orgulho e eles têm um reconhecimento deles, desse próprio trabalho, dessa arte toda, assim, eles têm essa valorização. Eu tive um momento em que eu fui num evento no Paquistão em que tinha todos os tecelões, e naquele dia era uma homenagem aos tecelões daquela região. A presidente, a Benazir, foi fazer um discurso para aquele povo. E nós estávamos sentados bem na frente, num palanque. Isso é uma coisa legal. e uma coisa muito, né, que eu não me lembro. Agora que eu me lembrei disso, né? E tanto que nós esperamos, tem uma peculiaridade nisso, porque nós tentamos, nos botaram bem na frente, né? E todos os estrangeiros que foram para aquela feira em Lahore, no Paquistão, em 1996. Aí, todos os estrangeiros que estavam sentados na frente, assim, e eles botaram um cara tocando uma música, né? Típica deles lá.
E tava alto aquilo, e ela demorou para chegar, nós ficamos um tempo esperando ela chegar, e aquela música no nosso ouvido ali, meio de castigo ali, Sim. esperando ela, né? Essa peculiaridade. Mas tava lá todos os tecelões da região, né, com mesas com alimentação para eles, tudo festejando e sendo valorizado pela presidente ali falando para eles. Então eu digo isso, essas pessoas têm uma condição ainda, porque tem muita gente em condições muito, né, ruins, precárias nesse ambiente, nesses países, né? Tu já pensou, olha, eu vou te dar uma ideia, daqui a pouco, quem sabe um dia te dar um estalo, aí eu vou junto, eu não sei se tu já fez isso ou não, mas tu já pensou em levar, ou já levou grupos de pessoas aleatórias, não necessariamente só arquitetos ou pessoas tipo eu, que não tenho nada a ver com isso aqui, além de gostar por uma viagem A assim. gente tem essa ideia, sabe? Só que tudo envolve custo, né? Hoje tá tudo muito caro, né? Pra gente, principalmente fora, né? Qualquer viagem. E tu também, aí tu vai fazer uma viagem de 2 trechos longos, né? A gente já pensou várias vezes em fazer isso. E tem arquitetos e tem profissionais, principalmente profissionais. Pois é. E alguns amigos até também, que se propõem a pagar a sua passagem, não, inclusive. Pagaria, querem ir só conosco. Não, eu digo de tu ser o curador da viagem, entendeu? Tu ser como é que chama? O agente. Tem pessoas que se interessam. Acho que é legal. E tem empresas tem empresas que fazem isso aqui, né? Tem aqui em Porto Alegre, tem empresas que fazem, que vão para esse tipo de ambiente, de locais, né? Para mostrar a cultura do país. Na Índia, né? E no Paquistão também, e no Irã também, essas empresas já levou pessoas, entende? Lógico, é um custo, lógico. Claro, tu vai parar, vai parar num baita hotel, porque lá não é tão simples assim, ó, vou viajar para a Índia. Pois é. Quando algumas pessoas vão, mas tu vai num grupo, eu digo, não, eu vou sozinho. Eu digo, olha, meus parabéns pela tua coragem da aventura, porque é uma aventura. Não que não possa ser feito, pode ser feito, mas tem que abrir mão um pouco do desprendimento, total. Porque desprendimento o legal, total. Eu acho assim, eu pergunto, não como um turismo só contemplativo, né? Não, mas de vivenciar. De vivenciar, isso que tu fez ali, isso que te emociona, de né? De vivenciar. É bem legal. Vamos voltar para cá, para o Brasil, vamos fechar o zoomzinho e vamos para esses tapetes aqui que tu tem na Balbueno. Isso aqui, por exemplo, que eu tô tocando aqui, que é uma delícia, tu falou que ele parece como sendo artesanal e ele não é, né? Eu trouxe essas amostras aqui pra gente falar e mostrar, porque eles reproduzem muito fielmente, assim, os tapetes artesanais indianos e os tapetes artesanais nacionais. Sabe que a gente tem uma cultura aqui no interior de Minas, na cidade de Campanha, que é um polo produtor de tapetes artesanais brasileiros. Muito lindos, né? Só que, como todo artesanal, um valor, né? Já tem um custo um pouco maior do que um industrial. Sim. Então, por isso que eu digo, porque assim, né? Isso vale também. A indústria sempre busca a coisa original, natural, né? O artesanal. Então, sempre tem uma vinculação, né? A indústria vai tentar reproduzir. No nosso caso, a indústria procura reproduzir o tapete feito à mão. E esses aqui são um exemplo assim, muito bem feito. Né? Esse aqui, gente, muito bem uma feito, coisa assim, né? ponto, como é que é o... Buclé, né? ponto buclé, né? Um pelo cortado com ponto buclé, ou 2 buclês diferentes nesse aqui, ó. Maravilhoso. Nesse aqui tu pode ver 2 buclês diferentes com produtos diferentes. Num tu tem um poliéster e no outro tu tem um polipropileno. Poderia ser um casaco isso aqui. Não, isso aqui podia ser tipo uma colcha, se fosse não tão, né? Também. E aqui do outro lado, ó, a gente tem esse aqui é daqui, ó. Esse é daqui. E aqui do outro lado, tu tem uma reprodução, uma tentativa de reprodução de um tapete de sisal. Um sisal sintético. Pena que eu não trouxe na cor natural. A gente tem cor natural de sisal que é muito perfeito, sabe? É muito perfeito. Olha aqui, ó. É, perfeito. Né? E são tapetes, assim... Agora, esses aqui,
todos os industriais, de certa forma, né, Silvia? Nós vamos entrar num outro, vou colocar uma outra pauta aqui para nós. Tá. Esse aqui tem a facilidade da manutenção, né? Pois é, isso é Na importante. manutenção, porque o industrial, em geral, tem facilidade de manutenção. Tu pode lavar, sempre, né? Pode lavar em casa? Pode. Vai correr algum Depende do risco, tapete, né? do tamanho do tapete vai também, correr né? algum risco, vai ter um trabalho, tudo. Tem loja, tem empresas lavanderias hoje, e né, tem bom. empresas hoje. A gente indica algumas empresas, outros levam em lavanderias. Tem lavanderias aí de roupa que também lavam tapete. Aqui O no industrial Total tem uma loja, mas é para pet, que daí é outra pauta que a gente entra também, que lava. Mas eu costumo usar, não sei se conhece, que é a Cia dos Tapetes, eu acho que é, que lava também, que é bem legal na Zona Sul. Bom, não mas enfim. conheço. Mas assim, o industrial é fácil de lavar. Não tem riscos maiores mandar lavar o tapete industrial, né? Porque ele é feito à máquina, é bem tramado, sabe? Resistente. A fibra é sintética. O artesanal que eu diria, ó, não arrisquem com seus artesanais em lavar em qualquer lugar. Agora, a lavagem é fundamental, mas a secagem é tão ou mais importante? Todo o processo no artesanal, todo o processo é importante, né? Não é qualquer lavanderia que vai lavar um tapete artesanal. Eu te digo isso pelos meus 31 anos de janela, né, de loja, em que eu já atendi algumas lavanderias me pedindo para, eu tenho que repor para cliente esse tapete aqui, tu tem algum igual, não sei o quê. Lá. Não foram poucas situações. Então, assim, tapete artesanal, pergunte na loja quem que eles indicam, não coloque o seu tapete artesanal em dica em lavanderias, fala olho no olho, na maioria das lavanderias, né? Sim. Na maioria, talvez alguma possa ter se especializado, que eu não conheço, enfim, né? Mas tapete artesanal tem que ter um cuidado maior na hora da manutenção, né? Que, em geral, a manutenção do tapete é uma aspiração, né? E se acontece alguma coisa, caiu ovo. Caiu um molho de tomate, coisa caiu mais vinho, charmosa, né, do que ovo, né? Aí tu vai ali, não esfrega tanto, vai com paninho, vai com papel toalha e tentar absorver sem esfregar muito no tapete feito à mão. No industrial tu até pode esfregar, porque esse tapete aqui, ó, é resistente, isso aqui não tem problema, entende? O feito à mão é que tem maior cuidado por ser fibra natural. Aí vai com paninho, papel toalha, tentando tirar toda a umidade que tem com papel toalha e depois com uma esponjinha muito leve, delicada, tentar aos poucos, sem esfregar, porque às vezes a pessoa bate o pavor e vai e começa a esfregar com qualquer pano e vai espalhando tudo aquilo, aí é pior. Além de espalhar, vai mexendo no fio, vai arrancando a fibra, não. Também. No feito à mão, tô falando. Os no cuidados maiores é no feito à mão. O industrial é um tapete de fácil manutenção, aspiração para aquele que tem alguma rinite, alguma coisa, aspirar mais vezes do que numa casa onde não tem rinite, né? Onde é quase que impossível, né? Então... É aquilo que a gente estava falando antes, assim, né? Das lendas e o que fazer com isso ou não, se a lenda não é. Tipo, a casa que tem rinite. Depois, outra coisa que é o outro cliente que, pasme, tem mais de 800 mil cachorros residentes que moram cá fora, os cachorros que vivem na rua. Então, tapete cachorro. É horrível ter, não é horrível, enfim, dá para ter, não dá para ter, que cuidados adicionais. Assim, ó, a Balbueno é o tapete apropriado para cliente que tem, para pessoas que têm pet em casa. Tapete industrial. Cachorro e gato, né? A gente fala cachorro e gato, porque é mais hábito. Mas... o gato, a grande preocupação é esse ponto buclé aqui, que talvez a pontinha da unha dele que pode puxar, entendeu? Então, agora esse tapete aqui não tem problema nenhum, olha aqui, ó, pode puxar, não vai sair nada, o gato não vai fazer nada nele, nem o cachorro, entende? Então, são tapetes que de fácil manutenção e resistentes. Nós estamos chegando numa outra geração, que eu vi agora, nessas feiras que eu falei que eu fui agora, eu já comprei de um atacadista para a loja um produto que o xixi ou qualquer coisa que tu derrame fica na superfície, sabe? Não absorve. E aí tu vem com papel toalha ali e tira tudo, vai tirando e pronto, acabou. Não tem problema nenhum de água, de cair qualquer coisa.
Tô boa. falando de um futuro próximo, Sim. entende? Hoje tu ainda vai ter que, daqui um pouco, chamar uma empresa para mandar lavar, que depois que tu fez esse primeiro socorros, vamos dizer, em casa, né? Ou não faz nada e chama uma empresa que ela vai recolher o teu tapete, vai levar e vai Até para lavar e tirar o vai cheiro, voltar. né? Porque sempre Até para tem. tirar o cheiro. A questão maior do pet é o cheiro, né? É. É o cheiro, que por mais, às vezes tu lavando, pode ficar um pouquinho de cheiro, mas hoje as lavanderias também têm produtos que deixam um cheirinho também gostoso Sim. e conseguem tirar o cheiro. Pet não, tapete industrial e pet convivem em harmonia. Alergia. Alergia Rinite, também, alergia ou por quê? seja, Porque vamos alergia, desmistificar. Pode ser tapete alergia, dentro de casa à vontade, que pode, não é pode, um alergia, problema, desde por que exemplo, cuide. tapete para bueno, é tapete sintético, né? Qual é o problema da alergia? Se tu pega um tapete feito à mão que usa lã, né? A lã vai soltando felpos, né? Tu pode ver 2, 3 dias em volta do tapete feito à mão, numa casa que tem uma sala com bastante gente, vai começar a ter felpos assim em volta, porque ele vai... Não é à toa que o tapete antigo que tu herdou do teu avô lá, ele é É fininho. fininho. Por quê? Porque a lã vai saindo. Persa, né? O persa. A lã vai saindo e o tapete vai ficando depois de 100 anos, 100 e poucos anos, vira uma casquinha. E é lindo É de morrer, e lindo, vale né? muito mais do que Não, e quando às vezes a pessoa, né, que alguém tá na tua casa que bota, o tapete bota do lado do lado contrário, né? Porque Se é muito pontuado, o desenho tá do lado do avesso tá do também, lado da vez né? também, né? Então fica e tu olha, às vezes, por conta da cor, né? Muitas Sabe vezes a uma gente coisa inusitada? identifica. Agora tu tá falando, uma vez no Irã, em 99, né? Eu separei um lote de tapete pelo avesso. Porque logo que ele sai... Sem saber, sem ou saber como seria o acabamento. Só olhando o desenho e definindo, eu quero esse vermelho. Aí ele tinha 3 amostras do acabamento que ele queria fazer depois. Porque assim, ó, quando ele sai do tear, quando o tapete sai do tear, ele não sai na espessura que ele vai ser. Ele sai muito alto o fio dele, né? E aí depois passa por um processo de corte, que numa das fotos estava o processo de corte que eu tenho. E o processo de corte, ele deixa na altura que aquela região está acostumada a deixar na altura. o tapete. Sim. Então, e depois... em função da lavagem, ele usa algum produto que eles estão acostumados a usar químico lá dentro, na mistura, que deixa o vermelho mais vivo, mais apagado. Então, Que legal. se tu comprasse Bonito. dessa forma, tu pagava menos. Entendeu? Sim. Se tu compra sem estar acabado, tinha um preço menor. Então, e como a gente tinha gostado dos acabamentos que ele tinha mostrado ali, das 3, 4 opções que ele podia fazer, nós confiamos no cara. Não, tudo bem, vamos pegar esse lote assim e pagamos menos por comprar pelo avesso. Isso é uma coisa Viu? inusitada É também. porque ele é tão bonito quanto e... Em algumas situações. É. Em algumas situações. Aí a gente está vendo uns tapetes industriais. Tu vê, ó, né? É um tapete persa igual, o desenho é igual, a reprodução é igual. E esses aí até com uma densidade... Eu olho esse desenho, que é um desenho tradicional de um Tabriz Mahri, que é um iraniano, né? Aqui ele foi feito no Egito, feito à máquina, com uma densidade de pontos muito, muito alta. Então, tu põe no chão, o leigo... Mas a borda dele, eu acho que às vezes dá um pouco mais de diferença, né? A borda, quer dizer, o overlock. O overlock feito à máquina, ele aí se escancara, né? Que é um tapete industrial. É que nem né? roupa, né? Às vezes tu vê umas coisas, aquelas roupas que se compram às vezes na... Porque... não, e hoje nos tapetes modernos indianos que a gente tem, né, na loja feito à mão, na artesã, hoje a maioria dos profissionais, dos arquitetos e dos clientes perdem borda virada para não ter o overlock, entendeu? Porque dá um acabamento muito mais nobre, mais bonito, muito mais chique. chique. Gelson, porque tapete dá uma encantada na casa, a gente né? costuma dizer, eu costumo, olha só que maravilha esse patchwork. Sabe que esse patchwork tem uma história interessante também. O mesmo produtor fazia o patchwork artesanal e o patchwork industrial. Eu olhava os dois, eu não conseguia ver a diferença entre um e outro, entende? Olhando de longe assim, eu olhava, só quando eu baixava e tocava. Então, é isso que eu digo, a indústria hoje está chegando a um ponto de uma perfeição, vamos dizer assim, de detalhes e de equipamentos que é o suficiente para nós, né? Se for pensar,
Lógico que um tapete feito à mão, né? Pô, dá um corpo, né? Dá um peso, agrega um valor, né? A matéria-prima do fio natural, né? Mas eu sou fã também dos tapetes industriais. Tem fábricas. É que assim, sabe o que acontece, Silvia? A gente, na nossa cultura aqui, a Europa aceita muito mais tapetes industriais porque tem fábricas que trabalham só com design. Aqui no Brasil a gente tem também, né? Mas lá é muito mais valorizado o tapete industrial com design, né? E porque tem muitas fábricas fazendo isso, fábricas muito conceituadas. Aqui a gente não tem histórico de fábricas de tapete. O que tu vai pensar de fábrica de tapete? Tabacou. Pois é, Tabacou é Tabacou, que era mais forração, né? São Carlos, que é maravilhosa, né? Eu trabalho. Eu comecei trabalhando com importados, né? E trabalhava só com importados. Até determinado momento eu disse, eu vou trabalhar só com importados. Porque nós tínhamos poucas opções aqui e as poucas opções estavam distribuídas pelo Brasil todo. Então, tu não tinha como te diferenciar. Tu ia ter a mesma coisa que o Lojão, o grande Magazine, teria. Tudo bem, eu selecionaria umas coisas mais top, mais de maior valor, ou né, com melhor... Né? Mas as marcas não tinham conceito. Hoje, eu trabalho com a São Carlos. E de uns 10 anos para cá eu resolvi abrir para o mercado nacional também, porque eu fui visitar a fábrica e fiquei encantado e dizendo, cara, quem está há 50 e poucos anos aqui no Brasil, um alemão que veio para o Brasil, né? E está há 50 e poucos anos aqui no Brasil com essa fábrica, que quando ele diz lá na cidade de São Carlos, quando ele chegou lá era só sítios em volta da fábrica. Hoje está no meio da cidade a fábrica, entendeu? O nome da cidade é São Carlos, por isso que a fábrica é em São Carlos. É em São Carlos. Eu fiquei encantado. Não dá para subestimar, né? Um cara que está 50, um alemão que veio para cá 50. E aí, só que eles agora adotaram uma outra postura com relação ao mercado de privilegiar alguns produtos com desenvolvimento de maquinário, de matéria-prima e tudo mais, com designers e tudo. Entrando nessa pegada que eu estou falando da Europa, entendeu? Uhum. Vamos trabalhar com design, com alguns produtos para determinado mercado. E com os outros produtos que a gente já vem trabalhando há muito tempo, vai para o mercado geral. Pois é, isso que a gente estava falando antes até, né? A questão de valores. Tu pega um artesanal né? E um industrial. Vai ser no mínimo o dobro. É o dobro. Vai ser no mínimo o dobro. De uma maneira grossa, falando assim, né? De uma maneira geral. Né? Vai talvez o mais caro feito à máquina, o mais caro industrial vai ser o preço mais barato feito à mão. Né? Dá para colocar alguma coisa mais ou menos assim. Né? Mas os industriais hoje têm agregado valor em algumas coleções, alguns produtos, tanto importados quanto nacional, que nos atende ao nosso mercado médio, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente, de certa forma, eu sempre, sendo bem claro, né? Eu sempre foquei em 2 mercados, né? O feito à mão, no alto, né? No mercado, né? De alto padrão, né? Grandes projetos, grandes empreendimentos, né? Enfim, esse perfil. E também pegando um pouco do médio alto também, né? E a Balbueno é o médio. Pensa num perfil médio, que tu vai ter no médio alto, tu vai ter um produto lá na Balbueno também, no médio mais baixo, mais em conta, tu vai encontrar também. A gente tenta criar um leque de produtos em que a gente atenda o perfil de classe média em geral. Até porque tu tem vários ambientes dentro de uma casa, né? Então, por exemplo, mesmo, né, tu não precisa ter todos eles, de repente, aqui, mas tu consegue numa sala ter uma coisa, o quarto, enfim, também. Eu acho que a Balbueno te dá essa versatilidade de olhar dentro de um apartamento, dentro de uma casa
e tu criar vários ambientes Isso. com valores diferentes. Isso. Não, tem uma variedade boa, né? Eu coloco o meu expertise com o intuito de tentar criar um leque de oportunidades, né? Cada loja tem a sua vocação, vamos dizer assim. A gente tem as 4 lojas e hoje cada uma tem a sua vocação e tem a sua curadoria, né? Onde a gente, numa loja lá na Nilo, a gente está com os lançamentos e com os perfil de um produto mais médio-alto, né? No Bourbon e na Ipiranga a gente trabalha num produto médio em geral, tem médio-alto, tem médio mais baixo, mas o médio em geral. E aqui a gente está no outlet, aqui no Total, com uma curadoria muito bacana também. E colocando bem, em termos bem claros, para dizer, de outlet, só tem aquilo que não vendeu. Não. Não, eu conheço Aqui a loja, tem produtos... não é assim. Aqui eu faço uma curadoria de produtos top com preço, com um produto com valor, que tu vai olhar e ver, pô, esse produto é legal. E vou pagar um valor bacana. A proposta é essa, é ter um produto bacana com um preço bem acessível, bem mais acessível que o mercado em geral. E quando tem demanda, tu vai e faz um atendimento mais específico, por exemplo. Sim. Tipo, traz uma loja ou outra. Isso é importante. Isso. Né? Para a pessoa achar que, eu posso vir aqui, até porque tu está numa região aqui que é Moinhos de Vento, que é Independência, tem a Faculdade de Moinhos de Vento, que tem Faculdade de Medicina agora aqui no shopping. Tu colocou muito bem. Muito bem. O gerente que está aqui e os colaboradores que estão aqui tem noção e tem conhecimento do que tem nas outras lojas em geral e conduzem muito bem esse tipo de perfil de venda daquele cliente que, eu não gostei muito disso aqui, eu queria um produto. Não, só um pouquinho. Já põe em contato, já marca a demonstração, já manda foto, já manda e se resolve, porque a gente tem muita coisa para mostrar. Muita mesmo. Gelson, a gente tem muita coisa, vocês têm muita coisa para mostrar, a gente tem muito assunto, a gente poderia ficar aqui assim, eu acho que isso aqui vai valer quantos episódios, eu acho que a gente pode marcar outros, inclusive, até em locais, de repente. Quem sabe a gente faz um na Índia. Vamos fazer. Vamos fazer um na Índia. Outubro, eu me proponho. Tem tempo, é outubro agora, todo outubro eu vou Acho que eu vou pra me Índia. preparar para isso. Olha, tem 10 dias de férias ainda, quem sabe? Até outubro a gente pode preparar alguma coisa pra Índia, uma excursão pra Índia. Boa. Produção, eu não sei se vai todo mundo, tá? Mas senão eu levo, tu vai, senão eu levo um celular ou cada um vai individualmente. Então, beleza, tá bom. Muito obrigado. Como eu falei, é um orgulho e um prazer estar aqui contigo e para nós estar no Total também aconteceu, né? Acabou acontecendo e a gente começou provisório, agora tá permanente. Começou provisório e sempre amei. Inxalá, que nem diriam os orientais, Inxalá seja permanente. É isso aí. Então tá bom, Gelson. Muito obrigada. Foi maravilhoso mesmo estar aqui contigo. Maravilha. E para você que está assistindo o corte ou o YouTube completo, compartilha. Tem muita dica legal. Assiste ele completo aqui no YouTube, só para quem está assistindo o corte. E venham aqui conhecer a Balbueno aqui no Shopping Total ou em outras lojas do Gerson, porque vale muito a pena. Balbueno, e ele é o cara, tá? Não tem outra pessoa para dizer sobre isso. Obrigado. Tá bom? Valeu, até o próximo.